Então, pessoal, o nosso trabalho, ele vai falar sobre o segundo grande avivamento que ocorreu na década de 1790 a 1840. Esse movimento, ele foi uma revivificação da religião. E para ficar mais fácil para entender, ele foi basicamente uma renovação da fé. E ele ocorreu nos Estados Unidos da América. E como esse movimento ele foi muito grande, outros movimentos junto com esse também foram, digamos, eles se despertaram também, que foram alguns são o sistema prisional, o sufrágio feminino, movimento abolicista e entre outros. Eh, a pessoa que mais foi importante nesse segundo despertar foi Charles Finney, e os demais colegas do meu grupo, eles vão estar explicando melhor para vocês. Bom, pessoal, o segundo grande avivamento ele acontece num período bem turbulento dos Estados Unidos, né? Um período, uma pós-guerra da Revolução da Independência, onde os Estados Unidos está tentando ali se libertar da Inglaterra, né, como país dominante, querendo a sua própria independência, né? E tem também essa questão da liberdade religiosa, querendo descobrir aí, se redescobrir, né? Então, vem esse segundo grande avivamento, né? E as os principais responsáveis por esses avivamentos são os presbiterianos, os metodistas, os batistas, né? Com ênfase, assim como vai ser falado aí sobre Charles Finney, que é o pai, né, principal desse grande avivamento, né? E algo que me chamou bastante atenção nesse início, né, foi começou lá na cidade de Kentucky, Tennessee, onde teve aí as primeiras reuniões, né? Eles começaram a chamar de reuniões esses avivamentos, né? E algo que me chamou bastante atenção foi que os metodistas tiveram um crescimento muito grande, né? A gente vê que por Charles Finney ser presbiteriano, a gente poderia até mesmo pensar que os presbiterianos evoluíram bem mais, mas não foi, né? Os metodistas tiveram um crescimento muito grande, foi quem se sobressaíram mais, né? E eu achei muito interessante isso, numa questão, né? É, eles não se importavam tanto com a questão da preparação para as pessoas pregarem o evangelho, sair anunciando. Não, eles estavam dispostos a abraçar qualquer tipo de território, alcançar os territórios, quem tivesse disposto a ir pregar ia. Então eles tiveram aí esse crescimento grandioso. Eles tinham até um grupo chamado de pregadores itinerantes, né, que andavam a cavalo pregando, né, pelos estados ali da fronteira dos Estados Unidos ali. Então isso fez com que eles tivessem um crescimento grandioso, né? Eles tiveram eles conseguiram abranger bastante área nesse período, né? Outra coisa que eu acho bastante interessante, agora já falando sobre Finney, né, que Finney teve um início de vida, né, Finney era, antes de se tornar um teólogo, um pregador da palavra, Finney era maçom, né, isso nos chama muito atenção para aquilo que pode ser a transformação de uma vida e a transformação que ele veio causar logo após isso, né. Ele teve sim bastante coisa turbulenta, ele pisou, deu umas escorregadas aí, falou bastante coisa que a gente vai ver aí que fugiu bastante do contexto da palavra, mas ver o que Finney proporcionou, né, através desse grande avivamento, aquilo que ele construiu, né? Eu creio que aquilo que Deus fez através dele foi algo grandioso, né? Finney teve uma participação especial nesse segundo grande avivamento e isso beneficiou a nós também, né? A gente estudando um pouquinho, né, a gente pode entender que o século XIX foi mais ou menos esse período que isso aconteceu, é conhecido como o século das missões, né? Foi onde os missionários começaram a invadir os campos, né, a sair para poder trabalhar, né? E isso para nós brasileiros isso foi um ponto positivo, né, que os missionários começaram a sair de lá e vir para o Brasil para poder estar trabalhando. Então, assim, isso foi algo que teve um diferencial até mesmo para nós aqui, né? Isso nos ajudou bastante, isso teve uma importância muito grande para o nosso crescimento, para o nosso evangelho aqui hoje, né? Então, mesmo com
aquilo que foi um pouco turbulento de Charles Finney, né? A gente vai entender um pouquinho sobre a história dele aí, né? O trabalho que ele fez, o impacto que teve esse grande avivamento foi extraordinário, né? A linha de pensamento, a gente vai ver logo depois aí, a linha de pensamento de Charles Finney era diferente, né, dos pais lá do primeiro avivamento, né? Então, a gente vai ver no começo que ele começou certinho, pregando a palavra, proporcionando grandes conversões, a palavra dele ministrada de uma forma extraordinária, né? Então, assim, no começo ele começa sensacional, né? Depois ele vai se perdendo um pouco, mas a gente vai entender um pouquinho da história de Finney, aquilo que ele fez aí, e independentemente daquilo que é erro ou acerto, né, a gente vê que a participação dele foi simplesmente extraordinária nesse segundo grande avivamento. Olá, meus irmãos. A paz de Cristo. Vou falar um pouquinho sobre o avivamento. Finney foi um grande líder do avivamento por 10 anos. Em 1830, 1831, ele liderou o avivamento em Nova York, inspirou o avivamento do chamado Segundo Grande Despertar. Toda a cidade de Rochester foi agitada pelo testemunho de um grande líder que se converteu e nas reuniões de fim. Toda a cidade falava só sobre aquele assunto nas praças, nas reuniões que tinha, era sobre aquele assunto. Para vocês terem uma ideia, o circo que tinha naquela cidade fechou, o único circo que tinha se transformou numa fábrica de vela e de sabão. O teatro fechou, transformou num celeiro, algumas lojas se fecharam e aquilo foi se propagando em toda a cidade. Os santuários estavam lotados de fiéis felizes porque ouviam uma palavra diferente. Aqueles que tinham o coração endurecido estavam ouvindo uma palavra de amor, enunciando uma palavra de amor. Inclusive, as reuniões, as mulheres começaram a ter voz. As mulheres oravam em voz alta em meio aos homens e mulheres sentados ao chão esperando oração. Aquilo transformou aquela cidade. E ele, por conhecer a depravação humana, esse líder começou a pregar o amor do Evangelho, o poder do Evangelho sobre corações depravados, e as pessoas começaram a ser impactadas pelaquela palavra. As pregações desse líder era tão poderosa que fiéis assim se convertiam, muitas pessoas se convertiam, né? A comunidade inteira se convertia com a sua palavra. Fiéis alcançaram o coração dos homens que destruíam a descrença deles. Então eles eram impactados, corações que eram descrentes, que não acreditavam em Deus, começaram a ser transformados através dessa palavra desse líder que se converteu em uma das reuniões de filme. É isso aí, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre Charles Finney, né? Charles Finney, ele foi o grande nome, o grande homem do segundo despertar, né? Nos Estados Unidos. Ele foi um ministro presbiteriano. Ele ficou muito conhecido em suas pregações por despertar, né, um fervor espiritual muito grande nas cidades aonde ele estava pregando. Ele provocava nas pessoas aquele sentimento daquele primeiro amor, né, que a gente fala, em que as pessoas elas ficam eufóricas, né? E ele nesse momento, né, a gente costuma brincar e falar que ele era um verdadeiro sapatinho de fogo, né? Ele fez algumas modificações, né? Ele promoveu
algumas modificações importantes, né? Por exemplo, as conversões elas passavam a ser em massa, não era mais conversões individuais, né? Essas conversões elas aconteciam durante as reuniões, né, desse avivamento, né? As pessoas se juntavam, né? E a conversão ela era feita em massa. E em 1839, Finney pregou na cidade de Rochester, e essa pregação ela ficou tão marcante que ela sai, né, em tudo que você procura falar, em tudo que você procura sobre Finney, você vê isso. Ela ficou tão importante, ela foi tão importante porque só nessa reunião foram mais de 100 mil pessoas convertidas. Isso é um número muito grande, né? E fora que ele inspirava, né? Ele inspirava outras reuniões de avivamento, outros movimentos de avivamento, né? Ele foi um grande inspirador desse período. Então, Charles Finney, ele foi uma pessoa extremamente importante. Ele provocou uma torrente de amor muito grande do Evangelho. Ele pregou, ou melhor, ele pegou, né, atalhos muito importantes para poder alcançar corações, né, de homens. E ele fez o mais importante, ele fez uma coisa extremamente importante, que foi quebrar, né, corações que estavam totalmente endurecidos, né, para conhecimento da palavra de Deus. Então, ou seja, Charles Finney, ele foi uma pessoa extremamente importante para o cristianismo. Bom, além de Finney se tornar um evangelista cristão amplamente popular, ele também se envolveu com reformas sociais, particularmente com o movimento abolicionista. Finney frequentemente ele denunciava, no púlpito de sua igreja, a escravidão e chamava esse ato da escravidão como o grande pecado nacional. Interessante que, por causa disso, ele se recusava a dar a sagrada comunhão aos proprietários de escravos. Ele se recusava a servir a Santa Ceia a esses proprietários a quais se diziam, né, ser cristãos. Enfim, além de apoiar a causa anti-escravatura, ele também admitiu mulheres e negros na faculdade de Oberlin, onde ele era reitor dessa faculdade. Ele não somente apoiou a abolição, mas também ao direito da mulher ter voz, da mulher estudar um curso de teologia. Por exemplo, Antoinette Brown foi a primeira mulher a concluir o curso teológico em Oberlin no ano de 1850, e no ano de 1853 ela se tornou a primeira mulher ordenada nos Estados Unidos. E inspirados por Finney, além de Brown, né, nós vemos mulheres como Phoebe Palmer e sua irmã Sarah Langford, que se tornaram fomentadoras, né, de avivamentos e palestrantes em encontros. Outra mulher inspirada foi Amanda Smith, uma evangelista negra que trabalhou na Índia e na Libéria. Nós vemos Isabella Bonfree, uma ex-escrava que se tornou pregadora itinerante e apoiou tanto a abolição quanto aos direitos das mulheres. Harriet Becker, né, escreveu o famoso livro A Cabana de Pai Tomás. Esse livro e as obras das irmãs Gink contribuíram para a causa da abolição. Vemos também Frances Willard, que combateu, né, a bebida alcoólica nos Estados Unidos, e ela por muitos anos foi presidente da União das Mulheres Cristãs a favor da abstinência. Finney, além de ser, né, um amplo evangelista, um amplo servo de Deus, foi também um homem que inspirou mulheres a propagar as boas novas da salvação e também a tentar fazer do mundo, mais especificamente dos Estados Unidos, né, um lugar melhor para se viver, um lugar melhor a qual as pessoas poderiam estar em sociedade, onde mulheres e negros poderiam ter os mesmos direitos que os homens brancos. Então, Finney, além de ser um baita evangelista, era alguém que inspirava as pessoas. Nós vamos falar agora sobre alguns pontos de algumas grandes transformações que a igreja viveu
na época do segundo grande avivamento. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é que o arminianismo prevaleceu naquela época. Charles Finney, como dizem alguns teólogos, alguns estudiosos, ele excedia o limite do arminianismo. Charles Finney era mais do que arminiano. Charles Finney, em um de seus discursos, ele disse que, em vez de dizer aos pecadores para usarem os meios da graça por um novo coração, eu os conclamo para que eles mesmos façam para si um novo coração e pressionam na direção do dever de imediata entrega a Deus. Charles Finney começou a ensinar para aquele povo que eles poderiam, por eles mesmos, decidir fazer um novo coração para si e entregá-lo para Deus. E passando para as grandes transformações na igreja, nós vemos o surgimento do avivamentismo. O avivamentismo se baseia nas cruzadas evangelísticas, onde eles marcam reuniões para acontecer avivamentos. Essas cruzadas passaram a fazer com que os avivamentos fossem marcados com hora e data específicas. Charles Finney acreditava que o avivamento poderia acontecer onde e quando ele queria. O segundo grande ponto, a segunda grande transformação que a igreja viveu naquela época foi a cristianização dos Estados Unidos. Tanto Finney quanto os pregadores da fronteira pregaram o evangelho por todos os Estados Unidos, ou por grande parte dos Estados Unidos, e isso fez com que o cristianismo começasse a ser pregado, começasse a ser disseminado pelas terras dos Estados Unidos. O cristianismo começou a ser democrático porque cada um passou a ser o próprio teólogo. Cada um passou a ter uma rejeição a tudo aquilo que não fosse dos Estados Unidos. Toda fé, toda confissão de fé, como nós já estudamos aqui com o pastor Tiago, tudo aquilo que foi falado antes era rejeitado por eles, porque não vinha dos Estados Unidos. A confissão de fé de Londres, a confissão da Filadélfia, todas elas foram deixadas de lado porque não eram dos Estados Unidos. E assim também nasceram as instituições para-eclesiásticas, que são juntas missionárias, juntas bíblicas e etc. Como nós já falamos aqui que o arminianismo prevaleceu, houve um declínio do calvinismo. O calvinismo passou a perder força e a igreja passa a ser maciçamente arminiana. Eles tinham hinos que protestavam contra os calvinistas. Eles falavam até de morte aos calvinistas. Mas se teve um ponto positivo, ou o mais positivo, nesse grande avivamento, nesse avivamento trazido por Charles Finney, foi o atraso na paganização dos Estados Unidos. Eles estavam se tornando um país cada vez mais cristão, deixando de lado o paganismo, ao contrário do que tem acontecido nos dias de hoje. Hoje, o cristianismo é deixado de lado nos Estados Unidos. Hoje, o cristianismo é abandonado nos Estados Unidos e o estadunidense tem vivido cada vez menos de acordo com aquilo que o Senhor ordena, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina.